Amanhã começa a Quaresma, um período de 40 dias que antecede a Páscoa. E para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos agora o pároco da Igreja Imaculado Coração de Maria, Padre Cláudio Scherer. Padre Cláudio, boa noite, obrigado, por participar aqui com a gente, seja bem-vindo. O que é, primeiramente, exatamente a Quaresma e para que serve a Quaresma, Padre? Boa noite, Irineu. Boa noite a todos que nos assistem agora. Todo mundo de plantão no Carnaval. Legal, né? Nós estávamos discutindo aqui, o Irineu estava falando que o Carnaval acaba hoje, acaba mesmo. Hoje é o último dia. Hoje é o último dia. É o dia que acaba, né? Porque amanhã nós começamos Ele esse até tempo... passa da meia-noite, mas é o último dia hoje. Exatamente. Né? Depois já é acréscimo do povo brasileiro, Exatamente. Não é? Então, amanhã nós temos esse tempo de Quaresma. Aliás, o Carnaval só existe por causa da Quaresma, não é? Sim. Quer dizer, esse tempo de preparação, a gente faz esta alegria toda. E amanhã nós iniciamos o tempo de preparação para a Páscoa. São 40 dias que antecedem a Páscoa. Vai até o sábado anterior ao Domingo de Ramos, né? Este ano vai ser dia 8 de abril, se não me falha a memória. Nós temos o Domingo de Ramos dia 9, daí nós iniciamos a Semana Santa, que é a preparação imediata. Aí a Sexta-feira Santa é 14 de abril, acho. Exatamente. Então a Quaresma ela vai até o sábado, até as vésperas de sábado, quando nós iniciamos então daí a Semana Santa. São 40 dias de preparação, ou seja, é um tempo de conversão, de mudança de vida. Isso que é muito importante, viu, Irineu? As pessoas elas deveriam pensar um pouquinho na sua conduta, né, no modo que elas pensam a vida, pensam o tratamento com os irmãos, pensam o tratamento com a natureza e ver o que precisa ser diferente. Por isso que a Quaresma é esse tempo bonito da gente... O senhor falou que o Carnaval só existe por causa da Quaresma, porque foi mais ou menos uma coisa do tipo, as pessoas trabalham, se esforçam, agora tem aí 3 dias para se divertirem um pouco e depois vem o período de reflexão, é mais ou menos isso, a tradição era esta, né? Por isso que Carnaval é a ideia da carne, como depois nós vamos penitenciar a nossa carne para mudar, não é? Então a gente fazia aquela festa grande para depois entrar no tempo de penitência, no tempo de reflexão. Não é? Então é por isso que o Carnaval está muito ligado à Quaresma. Né? É o brasileiro que tem essa mania de desvirtuar as coisas, não é? Mas é uma festa religiosa também o Carnaval, num certo sentido. É verdade. Exatamente. Amanhã tem missa de cinzas que vai ser celebrada pelo bispo diocesano na Catedral, para marcar também o início dessa Quaresma. E como é que é essa missa e qual o horário? Ela é uma missa estacional, que nós chamamos, uma missa própria do tempo, não é? O que é bonito é a questão das cinzas, Irineu. Por quê? Nós vamos impor a cinza na cabeça das pessoas, dos fiéis, para dizer, olha, lembra que você não é nada e que Deus é tudo. Não deixe o orgulho tomar conta de você. É muito curioso que as pessoas elas começam a se achar mais importante que os irmãos, se achar mais importante que até o próprio Deus, elas se tornam seu próprio Deus. E aí quando nós temos o orgulho, nós temos as divisões dentro da sociedade, as divisões dentro da família, as divisões dentro das empresas, dentro das televisões, por exemplo, né? A pessoa se acha, a pessoa é tal. E as cinzas, elas nos lembram que nós viemos do pó e do pó nós vamos voltar, né? Que ninguém é nada neste mundo, né? Que a gente nasce peladinho, como diz o livro de Jó, e a gente volta peladinho também para o colo de Deus, não é? Ninguém traz nada e leva nada deste mundo, só a bondade. Para Padre Cláudio, o Papa Francisco já divulgou a mensagem de Quaresma dele, desse ano? Já divulgou a mensagem de Quaresma. Os principais tópicos da mensagem. Os tópicos são esses. Ele divulga uma mensagem especial para o Brasil, porque o Brasil tem a campanha da fraternidade. Este ano a campanha da fraternidade fala sobre os biomas, sobre os 5 biomas. O nosso bioma aqui é a Mata Atlântica, que diz respeito a nós que estamos aqui no litoral. Então é muito importante que a gente, como cristão, como católico, todos os homens de boa vontade, que cuidem da criação. Esta é a nossa casa comum. Se nós não cuidarmos do nosso planeta, Irineu, nós vamos entregar um mundo destruído para aqueles que virão depois de nós. E da onde nós tiramos o nosso sustento, nossa comida, nossa água? É da nossa mãe natureza, não é? Presente de Deus. Então, por isso que a Igreja Católica, juntamente com outras igrejas, este ano não é uma campanha ecumênica, mas sempre a Igreja convoca outras igrejas cristãs e todas as pessoas de boa vontade que reflitam e mudem a sua conduta com relação ao nosso cuidado com o meio ambiente. Por exemplo, a primeira campanha da fraternidade que falou sobre o meio ambiente foi em 1979. Sabe qual que era a preocupação naquela época, Irineu? Não me lembro. Era sobre o detergente. Que fazia mal para a natureza naquela época era detergente, a água. Não é? E o detergente hoje não é mais um problema. Isso se deu uma solução. Todo mundo usa detergente biodegradável. Exatamente. Mas naquela época era. Sim. Então, se nós olharmos agora e nós mudarmos de vida, mudarmos a nossa conduta, a natureza ela será cuidada e nós entregaremos um planeta justo, um planeta que produz para aqueles que virão depois de nós. O senhor citou aí, né, o Carnaval é a festa da carne e na Quaresma o hábito é não comer carne vermelha. Por quê? Jejum. Amanhã é dia de jejum e abstinência de carne, de qualquer tipo de carne. A reportagem anterior, a nossa nutricionista, ela falou de desintoxicar.
A nutricionista cuida só de desintoxicar o corpo. Sim. Não é? Mas nós devemos desintoxicar também o espírito, Irineu. Com certeza. Então, quando a gente faz o sacrifício de deixar de comer, porque comer é um ato assim muito egoísta do ser humano. Eu quero comer só para mim, eu não penso nos outros. Não é? Então, quando eu faço esse sacrifício, eu lembro, peraí, eu não posso deixar o egoísmo também tomar conta do meu coração. Eu preciso repartir. Eu não posso querer tudo para mim, o dinheiro só para mim, né, as roupas só para mim, os sapatos só para mim. Então, a gente lembra que a gente tem que ser solidário e deixar de comer neste dia a carne vermelha, que lembra o sacrifício de Jesus na cruz, né, o sangue que ele derramou, e deixar algum alimento, né, ou o café da manhã, ou o almoço, ou a janta, ou ficar a pão e água o dia inteiro, lembra também que eu devo desintoxicar o meu espírito do meu egoísmo, não é? Aliás, se nós não fôssemos gulosos, que é o pecado da gula, não precisava nem de nutricionista para nos orientar. É ou não é verdade? É verdade. Então a gente ficou uma sociedade gulosa, uma sociedade que come demais e que não pensa no outro. Quer dizer, enquanto nós tem muitos irmãos nossos neste mundo e neste Brasil que passam fome, literalmente, que não tem o que comer, que comem barro às vezes, não é? Então é sinal que alguns têm de mais e outros têm de menos. E o jejum ajuda às vezes é preciso dar um pouco mais de valor a isso também, né, padre? Quer dizer, agradecer esse alimento que a gente recebe também, porque milhares e milhões sequer tem esse mínimo, né, necessário para sobreviver. E não só isso, não, uma coisa bonita, o alimento também deixa de viver para me dar vida. Se você pensa aquela carne vermelha que eu vou com tanta facilidade e compro lá no supermercado, mas aquele animal fez um sacrifício, aquele animal deu a vida, ele morreu, ele não queria morrer, mas ele morreu para me dar vida, não é? E a natureza também deixa de viver para que eu possa viver. Então também tem que ser grato, como você disse, à natureza também. Não é? Agora, a quaresma sempre existiu, padre Scherer? A partir de que momento, né, existe a quaresma e aqui no Brasil? Ela vem da tradição dos 40 dias de Jesus no deserto, sim, aquela tentação que Jesus fala, do ter, do poder e do prazer, que são as três tentações do homem, né? Ter, poder e prazer. Ter demais, além daquilo que eu preciso, o poder, mandar nas pessoas e oprimir as pessoas, e o prazer desmedido no corpo, na carne e até na comida. Então daí vem a tradição da igreja católica, da igreja cristã, de trazer esses 40 dias de preparação. Quer dizer, Jesus jejuou no deserto, fez penitência para a sua missão, nós também nos preparamos para esse grande momento que é a Páscoa do Senhor. E ela chega desde os primeiros colonizadores, ela chega aqui juntamente com os primeiros jesuítas que chegam, os franciscanos também, já trazem essa tradição. Quer dizer, isso é uma questão litúrgica da igreja, não é uma tradição, é uma questão litúrgica, que está no ano litúrgico, que a igreja ela se prepara para esse grande momento da vida de Jesus, que é a ressurreição. Agora, uma coisa é importante dizer, nós fazemos penitência 40 dias, mas depois nós temos a Páscoa e temos 50 dias de alegria para celebrar a vitória, não é? Então, é muito importante perceber que o caminho da penitência nos leva depois para o caminho da vida, da mudança de vida e da vida nova que Jesus nos traz com a sua Páscoa e ressurreição. Padre Cláudio Scherer, muito obrigado, pela entrevista. Queria que o senhor deixasse uma mensagem, então, para as pessoas, para esse início de quaresma. Olha, a quaresma é um tempo bonito de mudança de vida, como nós falamos, né? Então não tenha medo de fazer o jejum, de fazer a abstinência de carne, não tenha tempo de fazer um propósito de mudança. Se você não tem paciência, se propõe a viver a paciência. Se você é muito ganancioso, deixe a ganância de lado. Se você não tem muita caridade com seus irmãos, então procure viver. É este tempo que Jesus nos propõe para nós mudarmos, mas é preciso mudar o pensamento para mudar o comportamento. Por isso que é muito importante estar perto de Jesus, estar perto de uma crença religiosa, estar perto deste Deus que nos ama e que nos ensina que só o amor é que nos faz pessoas diferentes e uma sociedade mais justa. Obrigado mais uma vez.